Beijos. Tchau, gente. Pronto, tá gravando, Camila. Tchau, tchau, Thalia. Sim, gente, eu entrei quarta na monitoria dos meninos, mas como a monitoria já estava andando, né, eu não me apresentei, mas meu nome é Camila. Também sou do quarto semestre, sou da turma dos meninos. E é isso. Vou dar monitoria de histologia para vocês hoje. Pronto, eu vou começar falando dos linfonodos, tá bom? Se alguém já tiver alguma dúvida, já pode começar perguntando, que eu tinha até falado com a professora Carolzinha, hoje vai ser mais uma monitoria de tira dúvidas também, mas não vou deixar de mostrar o conteúdo. Certo? Pronto, gente. Eu acho que vocês já tiveram aula, né? Então, só revisando aqui um pouquinho com vocês. Se tiver baixo, podem me falar, tá bom? Porque o meu microfone não é tão alto. Então, aqui começando com a estrutura do linfonodo, né? Como é que ele é? Ele vai ter uma cápsula, ele é um órgão capsulado, certo? Ele é do formato de um feijão e a função dele principal é drenar, filtrar a nossa linfa, né? Ele vai ser como se fosse uma peneira para filtrar a nossa linfa e ver se tem algum antígeno, algum patógeno, e a partir disso vai ter todo o processo que vocês ainda vão aprender no GT, né? A parte da fagocitose, e a função dele é essa, filtrar a nossa linfa. Então ele vai estar por várias estruturas do corpo, e a maioria das vezes ele não vai ser palpável, certo? Ele vai variar de 1 milímetro a 1 a 2 centímetros, mas aí isso já caracteriza um linfonodo patológico. E nesse caso, né, como eu falei, ele vai ser um órgão capsulado e ele vai ser dividido em duas partes. Ele vai ser dividido, deixa eu só tirar aqui a tela de vocês no meio. Ele vai ser dividido em córtex e medula. E esse córtex, ele vai ser dividido em córtex superficial. Essa imagem aqui do rosa, até se vocês forem estudar por lá, vou falar, ou é do rosa ou é do Gastner. Ela tá errada, tá bom? Porque o córtex superficial não é isso tudo. Ele é só metade disso, certo? Essa metade é o córtex profundo e essa outra metade é o córtex superficial, tá certo? Então, ela é dividida em córtex e em medula, certo? Como eu tinha mostrado aqui. O córtex superficial, que também é chamado de córtex externo ou córtex nodular. Por que nodular? Eu vou mostrar quando a gente estiver no case. E o profundo, ele também pode ser chamado de paracórtex, certo? Na medula, vai ter a divisão em seios medulares e em cordões medulares. Aqui, pronto. Aqui vai ser o córtex superficial e profundo e aqui vai ser a medula, certo? Mostrando aqui para vocês na foto, a mesma coisa, a medula, o córtex, aí o córtex profundo e o córtex superficial, tá bom? Aqui, como é que ele funciona? Estou só mostrando essa foto aqui, porque muita gente ainda não viu o Atlas, né? Só para entender um pouco melhor. Ele vai ter o centro germinativo no nódulo linfático e aqui vai ter os seios peritrabeculares. Isso aqui já no córtex. Na medula, a gente vai conseguir encontrar os cordões medulares e os seios medulares, certo? Decorem essa imagem, que quando eu estiver mostrando no case view vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Vou botar aqui no case view. Aqui, eu vou falar depois, quando a gente ver essa lâmina, de como vai funcionar a drenagem da linfa, tá bom? Deixa eu botar aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar de tela, né? Para eles conseguirem ver o case view, né? Se tu trocar, vai, eu acho. Não tá... Ou tu botou só no Google Chrome. Só no Chrome. Então só tu parar, tirar a apresentação e botar de novo. Certo, mas então vou continuar aqui. Certo, gente, eu vou falar agora um pouquinho como é que funciona o trajeto da linfa antes de ir, para não ficar indo e voltando, tá certo? Como é que vai funcionar? O linfonodo, ele é dividido em duas regiões, certo? A região convexa e a região côncava. Então, como é que vai funcionar essa passagem da linfa? Lembra que eu falei que ele funciona como filtro? Se ele funciona como filtro, em algum local a linfa vai entrar e em algum local a linfa vai sair, certo? Então, ela vai entrar pela parte convexa, que é essa parte aqui, e sair pela parte côncava, que é onde tem o hilo. Que eu não sei se vocês lembram, o hilo é a entrada e saída de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, vai ser a entrada e saída das artérias, né? A entrada da artéria, a saída da veia. E também vai ser a saída do vaso linfático eferente. Então, como é que vai funcionar? A minha linfa vai chegar pelo meu vaso linfático eferente, aqui na parte convexa do meu linfonodo.
ela vai entrar para um seio que está logo abaixo da cápsula, então o nome já é bem dedutivo, né? São os seios subcapsulares. Desses seios, ela vai para outra estrutura, que é bem parecido o nome também. Essa cápsula vai emitir as trabéculas. A partir das trabéculas, nós vamos ter esses seios, ou seios trabeculares ou seios paratrabeculares, certo? Seios paratrabeculares. Tanto faz, os dois nomes estão certos. No slide da professora Carol, ela botou seios paratrabeculares, mas os trabeculares também estão certos. A partir daí, ele vai sair do córtex e vai se dirigir para a medula. Quando ele chegar na medula, vão ter os seios medulares, que é como eu falei, lembra que a medula é dividida em cordões, em seios? Isso é muito importante vocês lembrarem dos seios medulares, certo? Que eu vou mostrar direitinho na lâmina. E depois ele já vai sair, ele vai sair pelo vaso linfático eferente, que é exatamente esse vaso aqui, ó. É o vaso que vai estar passando pelo hilo, já na parte côncava do meu linfonodo, certo? Então aqui, ó, a parte convexa e a parte côncava, a entrada e a saída. Agora, vou mudar aqui minha tela para poder ir para a lâmina. Vocês estão com alguma dúvida? Estão mandando no chat, vocês estão olhando? Deu certo já. Deu certo? Vocês estão vendo? Sim. Pode baixar. Pronto, gente, como eu havia falado, ele é do formato de um feijãozinho. E ele vai ser dividido nas regiões, né? Do córtex na medula. Aqui no córtex, ele é dividido em córtex superficial, o córtex externo, e córtex profundo, o paracórtex. Camila, como é que eu sei o que é o córtex superficial e o que é o córtex profundo? No córtex superficial, nós vamos ter as estruturas que são os nossos nódulos linfáticos, certo? Nos nódulos linfáticos, o que é um nódulo linfático? É um aglomerado de linfócitos B. E esses linfócitos B, eles vão estar ali, alguns já com centro germinativo e outros ainda não. E eu não sei se vocês sabem o que é centro germinativo, né? Que é o que diferencia o nódulo linfático primário de um nódulo linfático secundário. O nódulo linfático primário é aquele que ainda não teve contato com o antígeno, certo? Já o nódulo linfático secundário, ele é um nódulo que já houve a apresentação do antígeno, já houve a proliferação de células B, já houve a diferenciação dos linfócitos. Então, assim, é um nódulo bem mais complexo, que ali dentro já tem as células dendríticas, já teve uma apresentação de antígeno. Então, ele vai ter um centro mais clarinho, ele vai se corar menos, e ele vai ser, ao redor dele, formado por uma coroa ou zona do manto, que é o chamado. Quando eu vou mostrar para vocês em outro linfonodo, dá para ver bem melhor. Deixa eu pegar uma boa aqui. Ó. Aqui já está mostrando, ó, os linfonodos, certo? Ou linfonodos não, os nódulos linfáticos, certo? E esses nódulos linfáticos, eles vão estar apenas no córtex superficial, tá bom? Já no córtex profundo, ele vai ser um córtex do tecido linfático difuso. E esse tecido linfático difuso, ele é caracterizado principalmente pelos linfócitos T. Então, a diferença do córtex superficial para o córtex profundo é que no superficial é um córtex nodular, que tem mais linfócitos B, que tem uma quantidade maior de nódulos, e já na região profunda é mais timo-dependente, que é uma região onde tem os linfócitos T. Por que timo-dependente? Talvez você encontre esse nome em alguns livros. Porque os linfócitos T, eles vão amadurecer no timo. Então, é uma região que depende do amadurecimento do linfócito no timo, certo? Que é um local que vai ter mais tecido linfóide difuso. Pronto, aqui mostrando a cápsula, ele vai ser um órgão capsulado. E essa cápsula, ela vai emitir isso daqui, ó. Alguém sabe o que é essa região? Podem escrever no chat que os meninos estão bem. Essa região aqui é a trabécula, certo? Como é uma cápsula de tecido conjuntivo, ela vai emitir essas trabéculas, que elas vão lá... Oi. Rapidão. A Lara está perguntando a diferença entre nódulos linfáticos primários e secundários de novo. Certo, Lara. O nódulo linfático primário, ele é um nódulo linfático totalmente escuro. Ele não vai ter o centro germinativo. Quando a gente vai mostrar a lâmina do apêndice, eu vou te mostrar bem direitinho. E qual é a diferença não morfológica, né, funcional? Ele ainda não teve contato com antígeno.
O linfócito é um nódulo linfático virgem, que é o primário. Ele ainda não teve a apresentação do antígeno naquela região. Quando o linfócito vai para a corrente sanguínea e encontra um patógeno, ele volta para o linfonodo, vai para o nódulo linfático e faz a apresentação do antígeno, certo? Quando ele apresenta o antígeno, vai ter o centro germinativo, que é onde vai estar acontecendo a proliferação dos linfócitos, onde vai ter a diferenciação dos linfócitos, tanto linfócito T como linfócito B e linfócitos de memória, que vocês vão ver que são os linfócitos que vão gerar os anticorpos. Então, tudo ali ocorre no centro germinativo. Então, o centro germinativo, ele indica a morfologia de que ali dentro já teve algum contato com o patógeno. Eu não sei se ficou claro para ela, não sei se ela está botando alguma coisa no chat. Entendeu? Muito obrigada. Certo, tudo vai ficando um pouco mais claro quando forem passando os GTs, gente, não se desanime. Então, aqui são as trabéculas, certo? Que elas vão estar indo até a medula. São as invaginações da cápsula, certo? E essas trabéculas são importantes justamente por causa dos seios que eu mostrei para vocês. Que já a gente vai falar da drenagem de novo. E aqui é a nossa medula, certo? Na medula nós vamos ter os cordões medulares e os seios medulares. Aqui nós vamos ter algumas células reticulares que vão dar essa conformação da medula, mas o que a gente precisa saber principalmente é isso aqui, ó. Esses cordões medulares, que são esse aglomerado de células. E quais são as células que vão ter aí? Alguém dá algum palpite? Não? Nessas aqui, a gente vai ter linfócitos, plasmócitos, linfócitos T, linfócitos B, macrófagos. Então, são as nossas células de defesa. Lembra que eu falei que ele vai filtrar com o objetivo de procurar algum patógeno? Então, aqui vai ter a apresentação para o linfócito B, para o linfócito T, para os plasmócitos e principalmente para os macrófagos. Quando a linfa estiver passando aqui no seio medular, nesse espaço em branco, vocês concordam que está muito perto dos cordões medulares? Quando ela estiver passando, se tiver algum patógeno, o macrófago já vai reconhecer, já vai ter a fagocitose. Os linfócitos já vão, principalmente os que já tiverem tido algum contato com aquele patógeno, vão reconhecer aquele antígeno e vai ser muito mais fácil de debelar alguma infecção. Porque como é que funciona a drenagem? Lembra que eu falei que vai entrar aqui pela parte convexa do linfonodo, por esses vasos linfáticos aferentes, eles vão estar chegando a linfa. Ela vai passar aqui por esse seio subcapsular, que é exatamente o que está abaixo da cápsula de TCPD. Essa linfa, depois, ela vai caminhando por aqui, ó, por esses seios trabeculares, até chegar na medula. Quando chegar na medula, ela vai andar por todo esse espaço branco aqui, ó, que são os seios medulares. Vai passar por aqui, por todo esse espaço. E à medida que ela for passando, se tiver algum patógeno, já vai sendo reconhecido por esses cordões que estão aqui. Por quê? Porque nesses cordões tem as células de defesa. E qual é o objetivo dessa linfa? É chegar do outro lado. Então, ela já veio aqui, pelo seio subcapsular, pelo seio trabecular, passou aqui para a medula, para os seios medulares, e agora ela vai vir aqui para baixo. Vocês estão vendo esse vaso aqui bem grande? Esse aqui é o vaso linfático referente, que é onde essa linfa vai estar indo embora. E aqui ela vai voltar para o sistema linfático, depois ela vai cair na corrente sanguínea e vai ficar sempre isso, certo? O que vai cair aqui é o nosso líquido intersticial. Então, quando ele for embora aqui pela linfa, ele vai fazer todo esse percurso de novo. Então, o objetivo maior do meu linfonodo é filtrar essa linfa. E isso vai ocorrer pelos meios dos seios. Alguém tem alguma dúvida do linfonodo? Alguma coisa que não ficou muito claro? Ei, Camila, eu tenho uma dúvida. O que são essas estruturas? Eu acho que é na medula. O que são essas estruturas? Aí, pronto, exatamente perto do teu mouse. Que tem esse pontinho rosa no meio e tudo. Isso aqui? Lara, isso Não, aqui? essa, Isso aqui. pronto, essa mesmo. Pronto. Não, essa bolinha assim. Eu não tô entendendo. É isso aqui? É o que eu tô com o mouse em cima? É isso mesmo. Pronto, isso. Os aferentes ou não? Isso. É porque, como aí são. É um corte tipo.
Assim, se liga, pode pegar vários Pode não. níveis diferentes. Então, não necessariamente, especificamente aferente não é, só que existem os capilarizinhos que passam, que são justamente esses que a Camila tá falando. Ah, entendi, E não é entendi. Obrigada. linfático, é venoso, certo? Os linfonodos que estão na corrente sanguínea, eles conseguem chegar, os linfócitos, desculpa, os linfócitos que estão na corrente sanguínea, eles conseguem chegar, eu acho que eu estava falando linfonodo antes, os linfócitos que estão na corrente sanguínea, eles conseguem chegar até o linfonodo por esses capilarizinhos. Então, eles chegam aqui e a partir daqui eles conseguem ir para o nódulo linfático fazer essa apresentação do antígeno, certo? Então, são os linfócitos que estão na corrente sanguínea. Alguém tem alguma dúvida? Não? Posso passar? Pode. Mostrou o hilo? Se eu tô te ouvindo, então. Mostrou o hilo. O hilo, mostrei. Deixa eu mostrar de novo. Mostrou. Aqui, ó. Vocês viram esse vasão aqui que eu mostrei, que é o vaso o eferente, que é onde vai sair tudo. Essa região aqui, essa região côncava, lembra que eu falei que tem uma região convexa e uma região côncava? A região côncava é onde a Isa acabou de falar, né? O nome dessa região é hilo, que é onde vai estar saindo esse vaso eferente, certo? Esse vaso aqui. Aí, nessa porção do hilo, a cápsula é um pouquinho mais espessa, porque tem que segurar um pouquinho mais, com mais força, com mais sustentação, os vasos aferentes. Ó, vocês estão vendo aqui que é bem... Ó. Tá travando? Não? Tá de boa, tá de boa. Só ver o número da... Aí eu tenho essa intensidade de pose também. No hilo. Esse aqui é a intensidade de pose. Sim. Só ver o número da autonomia. E aí, pessoal, quem só falta a Ellen e o João Pedro. Bota o sobrenome aí no chat, por favor. Certo, gente, aqui é o apêndice, certo? Ele vai ser dividido em mucosa, submucosa, muscular e serosa. Acho que viram no S1, né? Acho que vocês veem isso no S1. E o que é que a gente precisa saber dele? É o que é malte, né? Que é aquele tecido linfóide associado à mucosa. Como eu falei, ele é um órgão que tem mucosa, submucosa, muscular e serosa. Certo? Mas o que a gente precisa saber agora é o que é malte. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, vocês estão vendo esses... Deixa eu mostrar aqui que fica melhor. Pronto, aqui tá ótimo para mostrar isso. Isso aqui, ó, é um nódulo linfático e aqui é outro nódulo. Só que o nódulo, vocês estão vendo que já tem um centro claro. Isso aqui é o centro germinativo. E esse aqui, ó, isso aqui não tem. Qual é a diferença? Que um é o primário e outro é o secundário. Um já teve o contato com o antígeno e criou esse centro germinativo, e o outro ainda não teve esse contato. Então, por que que fica mais clarinho? Porque tem alguns linfócitos imaturos, que tem muita eucromatina, né? Eucromatina é a parte ativa, heterocromatina é a parte inativa, então eles têm muita eucromatina, eles estão muito ativos, só que eles ainda são prematuros, eles ainda estão se desenvolvendo, então ele fica muito branquinho, muito mais claro, e também como está tendo a apresentação de antígeno, tem as células dendríticas, e essas células também acabam fazendo com que essa região fique menos corada. Então, quando você vê isso, o que é que você imagina? Que nesse nódulo linfático já teve a apresentação de antígeno, certo? Eu não sei se a Carolzinha já falou para vocês, mas essa regiãozinha que fica ao redor do centro germinativo, aqui não está bem delimitada, mas é uma região que fica ao redor. É chamada de coroa ou zona do manto. Tem esses dois nomes, certo? Já essa parte aqui, ó, é toda por tecido linfóide difuso. Que você vê que não tem um agregado, como tem no nódulo, é algo mais difuso. Os linfócitos T estão mais separados, estão mais difusos na minha mucosa e na minha submucosa. Já aqui, os meus linfócitos B estão em agregados, formando um nódulo. Então, isso aqui é o apêndice, né? É uma região do seco e a gente precisa saber dela porque ela é muito importante nessa questão da defesa e porque tem o malte, que é o tecido linfóide associado à mucosa. O que vocês precisam saber dessa lâmina é isso. Ela é bem rápida mesmo. Quer ter alguma coisa, Enzo?
disso. Não, só que apesar dela ter o malte, o apêndice tem esse nome, é um apêndice, entendeu? Ele não é, tipo, tão fundamental, assim, para nossa defesa. Por isso que a gente pode fazer apendicite e não sentir, e fazer apendicectomia e não sentir tanta diferença imunológica, né? Comprometida. Isso. Isso É. mesmo, isso que você falou é muito importante, porque senão a E pessoa que é um tirar órgão sua muito apêndice... importante. É um órgão muito importante. Porque imagina se alguém fizesse apendicectomia e tivesse algum comprometimento imunológico, né? Então, isso que você falou é muito importante. Ele tem função, mas não é muita. Você não ficaria prejudicado se não tivesse. Vai dar uma coisa aí? E que aí é mais difuso, né? Eu acho que a grande parte do tecido linfóide é difuso. Isso, é mais difuso do que em nódulo linfático, certo? Deixa eu botar esse aqui do I. Pronto, gente, nesse aqui também é uma coisa bem simples, é só para mostrar a placa de Paia, que eu acho que vocês já viram, né, no S1, que é a mesma coisa. Essa aqui é a minha favorita para mostrar exatamente a diferença de um nódulo primário para um nódulo secundário. Porque aqui, ó, vamos lá. Essa aqui vocês estão vendo um centro bem branco, em comparação com esse daqui, por exemplo, com esse daqui. Ele já não tem esse centro germinativo, esse aqui já tem um centro germinativo, esse já não tem. Então, aqui a gente vê o quê na placa de Paia? Um aglomerado de nódulos linfáticos, alguns primários e alguns secundários, que mostra que aqui já teve contato com antígeno e aqui ainda não teve contato com antígeno. Então, essa aqui é a região do ilho, que é principalmente a região, a nossa última região, ela está responsável pela defesa do nosso intestino. Então, tem essa placa de Paia aqui. Vocês têm alguma dúvida dela? Ela é bem simples. A única coisa que vocês precisam saber dessa lâmina é que ela tem essa placa formada de nódulos linfáticos primários e secundários. Aqui a gente já não tem tanta quantidade de linfócito difuso. Já a diferença da outra lâmina, como o Enzo falou, né? A outra lâmina, a gente tem uma maior quantidade de tecido linfóide difuso. Nessa daqui, a gente já tem uma maior quantidade de nódulo linfático. O tecido linfóide difuso é só esse comecinho aqui, ó. Essa região aqui já é tecido linfóide difuso. Só que aqui já é nódulo linfático, certo? O que caracteriza a placa de Paia? Pode ter esse conglomerado de... Quer responder, Camila? Pode responder. A placa de Paia é basicamente esse conglomerado de nódulos que pode estar ou não reativo, que está no ilho. Eu não sei exatamente, deve ter sido um cara chamado Paia que descobriu, né? Por isso que isso não, mas eu não sei se existe outro... epônimo. É exatamente isso que você falou. É uma região do intestino delgado que vai prevalecer nódulo linfático. Ela tem também tecido linfóide difuso, mas é em menor quantidade. Então, vocês podem definir que uma placa de Paia é uma região do nosso sistema imunológico repleta de nódulos linfáticos primários e secundários e uma porção de tecido linfóide difuso. Ela é bem simples. Camila. Oi. Eu tenho uma dúvida rapidinho. É porque, eu não sei se é porque eu ainda não estudei essa parte, mas o meio desses nódulos que já reagiram, né, que estão entre ácidos ativos, é mais claro devido às células dendríticas e aos linfócitos B, é isso? Isso. São os linfócitos imaturos. Eles acabaram de reconhecer um antígeno e lá está ocorrendo a proliferação e a diferenciação dos linfócitos. Então, eles são linfócitos imaturos e tem as células dendríticas foliculares, que deixam essa coloração um pouquinho mais clara. Eu vou mandar Perdão, pode falar. Não, eu vou mandar no grupo a parte que tá falando disso aí no Ross. Eu acho que até já mandaram. Ah, tá certo. É só porque, então, é porque eu tava na dúvida se os linfócitos B também ajudavam nessa coloração mais clara. Aí eles seriam diferentes da coloração dos linfócitos T ou não? É realmente devido às células dendríticas, é isso? Não, e os linfócitos também, porque tá tendo uma proliferação de linfócitos, só que ainda são linfócitos imaturos. Lá eles no Ross ele coloca linfócitos imaturos. Como tá tendo essa proliferação, ele tem muita eucromatina, que é uma região da célula que acaba deixando ela um pouco mais clara, então ela não consegue ser corada. Até ele fala que você olha uma placa de Paia com muito centro germinativo, é uma morfologia que está evidenciando que ele tem muito contato com o antígeno, que já teve muito reconhecimento.
Entendi, entendi. Muito obrigada, entendi tudo. De nada. E pera, agora que tá confusa sou eu, desculpa. Tá. Licença. É porque eu tinha entendido do vídeo da monitoria que, na real, era que os linfócitos estavam se transformando em plasmócitos. Pronto, também. É porque tem... Deixa eu voltar pra lá, gente. Mas, tipo, é porque vocês vão ver isso, eu acho, em imuno ainda. Não são os linfócitos que se tornam os plasmócitos, né? São os anticorpos. Isso é um processo mais tardio. Não é por meio dessa proliferação, entendeu? Vocês vão ver bem direitinho, mas são os linfócitos B vão se transformar em plasmócitos depois que ficam mais velhos, e os plasmócitos vão produzir os anticorpos. Ai, Jesus, tá bom, obrigada. Então, não porque vocês vão é... ver no Vai, GT, diz. entendeu? Vocês vão ver isso mais no GT, essa historinha que eu contei. Eu acho que talvez para o LMF não precise tanto, mas os linfócitos B se maturam e se tornam plasmócitos, e os plasmócitos vão produzir os anticorpos. Entendi. Então, na real, no CD-Nat não tem plasmócitos. São linfócitos com encromatina. Acredito que sim. Exatamente. Pronto. O Ross está explicando bem direitinho. É porque essa parte, como tu falou, dos plasmócitos, dessa formação de células de memória, é algo bem mais para frente. Porque quando o linfócito B está se proliferando, se diferenciando, ele se diferencia em plasmócito. Vocês vão ver isso bem direitinho no GT. Vai ficar bem organizado na cabeça de vocês. Aí quando vocês forem depois revisar para a prova do LMF, vai estar bem mais clara essa parte. Tá bom, obrigada, gente. Vocês são tops. Nada. Um bisuzinho que eu gosto de falar é que nódulo linfático é uma bolinha, né? Que é o tecido linfóide organizado, como a Camila falou. E uma bola B começa com B e predomina o linfócito B, certo? Boa. Entenderam, gente? No nódulo predomina o linfócito B e no tecido difuso... Sei lá, no tecido difuso, T. Linfócito T. Sim, gente, aqui vai ser a nossa tonsila palatina, que ela vai estar... Aquelas tonsilas onde a gente inflama, ela vai estar entre o arco palato-glosso e o palato faríngeo. Não sei se vocês lembram disso. Ou se ainda vão ver isso. Vai estar no arco palato-glosso e palato faríngeo. Ela é bilateral. E essas tonsilas, o que é que vocês precisam saber dela? Ela vai ter uma pseudocápsula de TCPD. Agora, vocês não precisam ficar dizendo... Basta dizer TCPD na prova. Pseudocápsula de TCPD. Como ela já vai estar entrando ali para o trato digestório, ela vai ter um epitélio pseudoestratificado. Ó. Ai, gente, tá travando. Ó, um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, certo? Que o epitélio dela, epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. E o que é que vocês precisam saber dela? Esse epitélio, ele vai invaginar e vai formar algumas criptas. E o que são essas criptas? São esses espaços que tem aqui no parênquima desse órgão, certo? Então, ela vai invaginar o epitélio e vai formar essas criptas. Tem em média de 10 a 12 criptas. É porque na lâmina não tem todas. Mas o que vocês precisam saber da tonsila palatina? Ela tem um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Ela tem uma pseudocápsula de TCPD. E aqui ela vai ter os nódulos linfáticos na sua medula. Ou na sua medula, na sua mucosa. Ela vai ter os nódulos linfáticos na sua mucosa, certo? E é a mesma coisa das outras, gente. Aqui o que a gente precisa ver. Nódulo. Ela também tem um pouquinho de tecido linfóide difuso, mas é muito pouco. É mais realmente os nódulos linfáticos. Então, na mucosa dela, ela vai estar revestida por nódulo linfático. É só isso que vocês precisam saber dela. Que ela tem uma pseudocápsula, epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado e os nódulos na sua mucosa. Apenas isso. Ela é bem simples também. E a última que a gente tem que ver é a lingual. Gente, eu decorei essa lâmina porque eu olhava para isso e eu vi uma língua. Então, o que é que a gente precisa saber dela? Ela também vai ter uma cápsula, uma pseudocápsula de TCPD, só que a diferença dela,
O epitélio é o mesmo, estratificado, pavimetoso, não queratinizado, mas ele só vai formar uma cripta. 1 a 2 criptas, a outra já são de 10 a 12, essa aqui é apenas 1 ou 2. E o que é que a gente vê aqui? Mesma coisa, que é isso aqui. Nódulo linfático. Tecido linfóide difuso. Mesma coisa, nódulo linfático. Nesse caso aqui, é o nódulo linfático secundário. Nesse caso aqui também. Aqui também outro nódulo. Então, é a mesma coisa. Só que a outra diferença que a gente tem nessa lâmina, isso aqui, ó. Vou aproximar para vocês me dizerem o que é. Ó, isso aqui são glândulas, certo? Glândulas seromucosas. São glândulas mistas. Então, a diferença é que na minha tonsila lingual eu vou ter as glândulas. Fica mais fácil de diferenciar. Na tonsila palatina a gente não tem essas glândulas. Certo? Então, aqui o que é que a gente vai ter? Uma pseudocápsula de TCPD. Vamos ter o epitélio estratificado pavimetoso não queratinizado. Na minha mucosa, eu vou ter o quê? Nódulo linfático, tecido linfóide difuso. E aqui a diferença, que eu vou ter essa região bem clara, que é onde tem minhas glândulas seromucosas. É isso que vocês precisam saber dessa lâmina. Alguém tem alguma dúvida? Não ficou muito claro ou quer que eu volte em alguma lâmina? Não vou parar aqui. O que é anel de Valdeyer? Não conheço esse nome. Anel de Valdeyer é um pouco mitolagem, pessoal. Se vocês não quiserem saber, não precisa saber. É basicamente um anel, é uma estrutura meio que anatômica. É um anel formado por todas as tonsilas que a gente tem. Eu ia até fazer essa pergunta para vocês. A gente tem a tonsila palatina, certo? Que a gente mostrou a lâmina. Tem a tonsila lingual. E qual a outra tonsila que a gente tem? Ah, ela não tem lâmina, gente. Mas tá faltando uma. Que ela tá entre... ela é tão importante pro faríngea, boa. Ela é tão importante pro respiratório como pro digestório. Isso. E aí, essa estrutura anatômica que denotaria essas 3 tonsilas seria o anel de Valdeyer. E como é o nome da tonsila faríngea quando ela se inflama? Hein, gente? Vocês viram na rádio ou ainda vão ver? Nem sei se eles vão ver ainda. É que mudou, né? Mas é o que, gente? Vimos não. Tá bom. Não, a amígdala é a tonsila palatina, é a palatina. Certo? Johnny quer falar? Não, pode falar aí. Gente, amígdala e palatina é a mesma coisa, certo? Que a palatina é aquela que está entre o arco palato-glosso e o palato faríngeo, que são aquelas que estão aqui atrás. Boa, isso, Yasmin. adenoide. Adenoide, exatamente. E aí a gente pode ter uma função em que a gente tem uma hiperplasia dessa tonsila, que é a hiperplasia de adenoide. Inclusive, uma amiga da nossa sala teve, e aí, normalmente, pacientes, assim, a gente consegue ver por meio da radiografia de cavo, que estava no módulo de vocês, eu acredito que agora não esteja, mas a radiografia de cavo pega, assim, perfil e você conseguia ver a hiperplasia dessa tonsila. E aí, por ela estar na cavidade, o paciente apresentava clinicamente com muitos roncos e dificuldade de dormir, acordando enquanto dormia, porque justamente tinha muita dificuldade e ficava com apneia. E aí a conduta seria fazer a retirada da adenoide, que também não tem nenhuma reflexões muito grandes em relação à função imunológica. Isso que o Anderson falou é muito importante, que tem gente que fala que a faringe é a mesma coisa de adenoide, mas a adenoide é quando está inflamado. Gente, ficou alguma dúvida de histologia? Alguma coisa não ficou muito clara? Vocês ficaram com dúvida em alguma coisa que eu falei? Alguém viu Qual era o nome daquela glândula que tava naquela lâmina? Na lingual? É uma glândula Isso. seromucosa, é uma glândula mista. Certo. É tanto mucosa como serosa. Então, uma glândula submandibular, é? Isso, exatamente. Certo. Tranquilo, gente. Pode passar para a rádio. Vou entender que sim. Bora lá. Sim, João. Pode, mano. Oi. Obrigado, cara. Vai, Radione. Compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Alguém dá um ok, por favor.
tentar botar a tela cheia. Estão conseguindo ver? Estamos sim. Ok. Show. Pronto, gente. Boa noite novamente. Para quem não estava na quarta-feira, meu nome é João Felipe, mas vocês podem me chamar de Johnny também. Agora a gente vai falar um pouco da radiologia. Vai ter algumas mudanças no módulo, mas por enquanto esse é um conteúdo que tinha no módulo passado, então não teve muita alteração. O professor Romulo só mudou os slides, mas o conteúdo é o mesmo. É algo bem tranquilo. Vocês podem até achar chato no começo, mas vocês vão ficar vendo os slides, repete um pouco, vocês vão começar a pegar o jeito e fica melhor. Que objetivo, besteira. Tá, então deixa eu falar um pouco do que vai ser. A gente vai falar um pouco dos níveis do pescoço, quando a gente usa a tomografia cervical. E para que a gente faz isso? Antigamente não tinha uma unificação quando a gente precisava fazer alguma operação na cabeça e no pescoço, quando a gente queria tirar algum linfonodo, quando a gente deixa eu ver, quando a gente quer fazer qualquer operação. Então, ou seja, a gente fazia uma radiografia e a radiografia dizia do jeito dele, tem um linfonodo que eu preciso tirar em tal lugar. E o cirurgião ia lá e não era a mesma coisa, sabe? Não tinha uma correlação muito boa e podia dar problemas na cirurgia. Então foi feito um consenso e eles criaram uma classificação para ficar igual. Então, se eu ver um linfonodo no nível 1, vou explicar já já, o cirurgião vai saber qual é o nível 1 e vai poder fazer essa cirurgia, que é muito delicada, de forma mais precisa e com menos riscos para o paciente. E pode avaliar melhor clinicamente também. A gente vai usar a tomografia. Vocês vão precisar entender, principalmente a anatomia, para vocês não se perderem no que tange a altura. Se está muito embaixo do pescoço, está na parte mais de cima. Não estou entendendo a referência anatômica, eu vou tentar explicar, mas sempre tentar olhar primeiro o que é que está em volta daquilo dali, ver as estruturas, aí depois a gente parte para os linfonodos e a classificação. Agora a gente está vendo aqui algumas das coisas que são bem básicas, né? Que é mandíbula, que é um osso hiperdenso. Aqui vai ser parte mole, a língua, começo da cavidade oral, a faringe, ar hipodenso, a coluna cervical, osso também hiperdenso. Se vocês quiserem que eu repita, é só fala no chat e tal, que eu repito. Só não estou vendo o chat, né? Mas, enfim, a Camila dá o jeito aí. Agora, continuando de novo, a gente desceu um pouco mais. A gente continua vendo a mandíbula, está vendo ela um pouco menor. A gente consegue ver alguns vasos. A gente está vendo... Alguém sabe me dizer porque o vaso está com uma cor diferente das outras coisas? Tem contraste? Isso, show. Tem contraste. Tá com contraste, tá hiperdenso. Ele tá com a cor parecida com a do osso, então a gente vai conseguir diferenciar o vaso de uma parte mole. Quando não tem contraste, a gente não consegue ver. Vai ficar só essa bolinha com essa cor mais cinza, não vai conseguir saber se é um vaso, se é um linfonodo, vai ficar meio... Seria só pela localização assim, mas não dá para ter tanta certeza. Então, para explorar mais coisas relacionadas a vascular, vaso, a gente usa contraste, que é o iodo. Uma dúvida. Johnny, esse contraste, ele é injetado, ele é tomado, como é que ele é aplicado? É injetado. Certo. Mas ele é injetado diretamente na fala. circulação sanguínea ou linfática? Não, é sanguínea. Isso daqui a gente está falando de vaso da circulação normal, vaso e veia. Então sim, é circulação normal. Certo. Ok, obrigado. Nada. Deixa eu ver. Pronto, aqui a gente vai ver alguns vasos mais importantes, né? Aqui a veia jugular interna, mais lateralmente, e a artéria carótida comum. A gente vai precisar lembrar delas para os próximos slides. Então é bom gravar. E uma coisa importante, a veia jugular ela é maior, porque todas as veias elas são maiores em tamanho e diâmetro, mas ela tem uma espessura menor. Não dá para diferenciar na tomografia a questão da espessura, mas o que é importante saber, elas são normalmente maiores em questão do diâmetro. A artéria não, ela tem uma parede mais grossa, ou seja, o músculo dela é mais forte, mas o tamanho dela, o diâmetro é menor. E aqui a gente consegue ver aqui na lateral, deixa eu contar para o outro lado, o músculo esternocleidomastoide, que também vai ser bem importante para a gente saber se localizar. Sempre é importante lembrar que a localização dele vai mudando. Ele começa aqui atrás da orelha, né, no processo mastóide, e vai descendo até a parte da frente. Então, quanto mais a gente está descendo, ele vai ficar indo para frente. É um jeito importante da gente saber onde é que a gente está. Ele está muito na frente, então quer dizer que está mais embaixo.
Qualquer coisa vocês pedem para eu repetir. Aqui são outras estruturas. Era mais fácil antigamente quando a gente falava de trígonos, mas eles tiraram essa matéria e vai ficar só para S4 para vocês. Mas esse daqui é um osso bem importante para a questão de localização, principalmente, que é o osso hioide, que ele é desse formato aqui, ele é mais ou menos nessa altura aqui, sabe? E ele vai ser importante para a gente definir alguns limites. Aqui atrás dele a gente vai ter a laringe e, de novo, músculo esternocleidomastoide. E aqui, essa glândula redondinha aqui, vai ser a glândula submandibular. Cuidado para não confundir ela com o linfonodo, ela é realmente muito grande. E aqui outras estruturas que vocês já viram aqui. De novo, veia jugular interna, tamanho grande. A artéria carótida comum, menorzinha, mas também próxima. Aqui essa massa aqui vai ser a tireoide, a glândula tireoide. Aqui vai ser a traqueia. E aqui essa camada aqui vai ser um úmen com um músculo, ou seja, vai ser o esôfago. Camada muscular um pouco mais densa, né? E só isso. E aqui agora falando mais do conteúdo mesmo, que agora vocês vão ver dessa aula, que antes era mais uma introdução, né? Que vão ser os níveis. Esses níveis aqui vão ser divididos normalmente são divididos em um A e um B, ou por número mesmo. Normalmente a gente vai tentar explicar por andar, e depois vou tentando diferenciar para vocês os níveis para ficar mais fácil. Eu vou explicar na peça mesmo, na foto. Primeiro vou começar com o nível 1A. Deixa eu voltar aqui para a foto para explicar. O nível 1... Johnny, Nicole perguntou se o hioide delimita o começo da laringe. Não. O hioide não delimita assim nada a não ser na questão da radiografia mesmo, da tomografia que a gente vai falar, dos níveis. Mas fora isso, ele não delimita nada, até onde eu sei, anatomicamente. Tipo, a laringe começa, eu acho que no fim da faringe. Não tem muito... não tem muita... marca anatômica. Isso. Pronto. Agora a gente vai ver aqui primeiro os níveis 1 e os níveis 2. Primeiro, o que é que a gente precisa saber? O que é que vai delimitar eles? Como eu tinha falado antes, a Nicole até perguntou, vai ser o osso hioide. O osso hioide vai estar bem aqui, e ele vai delimitar, a gente meio que faz uma linha no pescoço, e tudo que tiver acima dele vai ser nível 1 ou nível 2. Pegaram? Tudo acima do osso hioide vai ser 1 ou 2. Depois disso, a gente vai diferenciar entre 1 e 2. Como é que a gente vai diferenciar? Vai pegar a submandibular. Até a parte de trás da submandibular é nível 1. Depois disso, vai ser nível 2. A gente diferencia e até o esternocleidomastoide a gente vai ver, dá para ver às vezes esse nível 5 aqui, esse bem aqui atrás, bem fininho. Às vezes dá para ver, às vezes não. Às vezes nem faz muita diferença porque não vai ter linfonodo por causa do tamanho reduzido dele, mas depois ele vai ganhar uma importância maior. Ó, aqui vai ser nível 1, aqui é o ocioide. Aí vocês vão conseguir... Viu o ocioide? Certeza que é nível 1. Aí a gente vai diferenciar nível 1 de nível 2. Que é a glândula submandibular, tem um S aqui nela. Ela é bem redondinha também. A gente pega, passa uma linha atrás dela. E atrás dela, tudo que for atrás dela é nível 2. Pronto. Agora vamos diferenciar nível 1A de 1B. O nível 1A vai ser tudo que está entre esses dois músculos aqui. Que são vão ser o mesmo músculo lá diferente, né? Que é o músculo digástrico, mais especificamente o ventre anterior dele. Vocês precisam saber o músculo? Não, mas é importante só para ter uma ideia das coisas. Tudo que for dentre essas duas faixas aqui, que são os músculos, vai ser 1A. E tudo que estiver fora, mas ainda perto da submandibular, vai ser 2B. Vocês estão vendo bem aqui a submandibular, e tudo que está pertinho assim dela vai ser 2B. Aí faz a linha, tudo para trás, nível 2. Aí tudo que for perto, aí vai ter outro marco anatômico. Sempre vai ter algum marco para diferenciar o A ou o B. O nível A, o 2A, vai ser tudo perto da veia jugular. Ela está bem aqui, com V aqui. Tudo que estiver ao redor dela vai ser 2A. E como é que eu vou diferenciar direto para o B? Por exemplo, esse daqui, essa bolinha aqui, ela tá ao redor dela, mas está perto dos 2B também. Como é que eu vou diferenciar?
tudo que tiver perto, assim, no lateral, para frente, medial, da veia jugular, com certeza vai ser 2A. Se estiver para trás da veia da jugular, se não estiver colado com ela, não vai ser 2A, vai ser já 2B. Esse daqui, por exemplo, que eu estou apontando com o mouse, ele está colado nela, está colado igual, praticamente junto. Então vai ser 2A. Não está colado, está mais para trás um pouco, vai ser o 2B. Outro marco para dar uma ideia assim é o esternocleido. Ele meio que cobre essas da 2B, e vai meio que ajudar a gente a diferenciar. Não é o melhor marco, mas já dá uma ajuda aí. Aqui é mostrando Tô de novo. perguntando da diferença do ióide. Peraí. Como eu diferencio o ocioide da mandíbula e como eu diferencio o ocioide? Estão tendo dificuldade de enxergar o ióide aí na frente. Tá. Pronto. Ó, a mandíbula, a gente tem que olhar para o nível também. Aqui, ó, a gente vai olhar para a vértebra, vai ajudar um pouco também, vai mostrar que está em cima. E a mandíbula é bem maior mesmo que o ocioide. Ó, aqui o ocioide, como ele é bem menor, ele é bem mais para trás, ele não é bem na frente do queixo da pessoa, ele vai ser mais no pescoço mesmo, e ele é menorzinho. Vocês estão vendo aqui? A mandíbula está aqui e o ocioide está aqui. É estranho, Entendeu? porque o ocioide, ele meio que voa. Ele não tá inserido, não tá perto de nenhum outro osso. Ele tá literalmente quase solto aqui, entendeu? E Exatamente. voltei um slide, rapidão. Só para ilustrar como o ocioide não demarcaria, que a laringe já começou aqui, ainda tá mandíbula, né? Ainda não começou o ocioide. Isso. Deu pra entender, pessoal? Qualquer coisa eu explico de novo, gente. Johnny, Yasmin, a Nicole. tu pode colocar na foto, tipo, do nível 1A, na tomografia? Posso sim. Ó, aqui nível 1A. Aqui é o músculo de Não, gástrio tipo, que eu tava falando. na que tem a tomografia. É, pronto. Aí vai ser o ocioide ou a mandíbula aí, né? Aí, Aqui é o ocioide. Gente, aí não é um mento, não? Não. mas, tipo, ele, tipo, tá... O de gástrico, ele vai ficar inserido no ocioide, eu achava que era na Isso. mandíbula. Ele se insere tanto na mandíbula quanto no ocioide. Na verdade, é uma origem e outra inserção. Ah, sim. Pessoal, Tá bom, porque obrigada. depende do que vocês estão olhando, entendeu? O que o Johnny tá com o mouse agora é ióide, entendeu? Sim. E na frente, Ó, deixa eu mostrar de sim. novo. entendeu? Porque Ó. eu tô perguntando, tipo, na frente, entendeu? Ó, O aqui, branco essa assim. pontinha aqui é a ponta da mandíbula, que é bem mais na frente sim. mesmo. Aí a parte mais de trás, quando chega mais ou menos no pescoço. Meu Deus, eu tava fica ióide. surtando. Deu certo? Ó, deixa eu mostrar aqui. O digástrico, ele vai da mandíbula aqui. Isso daqui é o ventre anterior dele. Vai da mandíbula até o ocioide, que ele tá coberto aqui de vermelho. Deu certo? Aí ele vai estar bem aqui. Aí o ventre posterior dele vai lá para trás. Tranquilo? Deu certo, galera? Deu sim, valeu. Nada. Pronto. Agora, pronto, eu vou repetindo rapidão aqui. 2A, perto da veia jugular, tudo que estiver em volta dela. E 2B, tudo que estiver perto do esternocleido. Agora o nível 3. Agora a gente já desceu um pouco mais. Vai ter que olhar os marcos anatômicos de novo. Qual vai ser os principais marcos do nível 3 e do nível 5A, que está logo atrás dele? Vão ser as cartilagens. Tanto a cartilagem tireoide, que parece um triângulo, e a cartilagem cricóide, que é redondinha. Vou mostrar para vocês agora. Aqui, a cartilagem tireoide é um triângulo. Depois, quando eu passar o slide, vai aparecer a cricóide. Então, viu uma cartilagem assim mais na frente, é nível 3, ou é nível 3 ou é nível 5A, vai estar nessa altura. Aí a gente vai diferenciar, mesmo esquema. Achou a altura, vai diferenciar qual da frente e qual de trás. Nível 3, vamos pegar o esternocleido. Tá vendo o esternocleido bem aqui? Faz uma linha na parte de trás dele. Quando fizer essa linha, acaba o nível 3 e tudo que tiver atrás dele vai ser nível 5A. Olha aqui o nível 3, perto do esternocleido. Fez a linha atrás 5A. Tranquilo, gente?
Agora o nível 4. Ó, nível 4 a gente desceu de novo. Não tá vendo mais nenhuma cartilagem. Tá vendo só a traqueia aqui. Se não tá vendo nenhuma dessas coisas, é porque tá mais embaixo ainda. E outra, o que eu tinha falado no começo, o esternocleido vai para frente quando a gente vai abaixando. Olha como tá o esternocleido. Tá quase no meio, né? Então quer dizer que a gente abaixou mais ainda. E é o mesmo esquema. Pega o esternocleido, vai até atrás dele, faz uma linha. Tudo que tiver atrás dessa linha vai ser 5 e tudo que tiver na frente dela vai ser 4. Aqui o nível 4 aqui fez a linha bem lá atrás, 5B. Tranquilo? Aqui o nível 5 que eu tinha falado. Agora mostrando a cricóide. Ela é um pouco abaixo da tireoide, mas ainda assim vai ser nível 3, que é esse círculo bem aqui. Aí nível 3 aqui e tudo atrás, nível 5A. Aí o nível 6 é um dos mais fáceis também. Ele é bem simples. Ele é na altura tanto do nível 3 quanto do nível 4. A gente vai pegar e olhar para tudo que tiver entre as carótidas internas. Aqui a gente vê a artéria carótida interna bem aqui, ela pequenininha. E tudo que tiver, a gente faz uma linha na porção medial de cada uma delas e tudo que tiver entre elas vai ser linfonodo do nível 6. De boa? E por último, nível 7, que é o mais fácil. Ele é o principal dele, manubrio external. Manubrio external é uma parte do osso externo, a parte mais de cima, né, do osso externo, e tudo que tiver atrás dele é nível 7. Viu esse osso grandão aqui? Matou, é nível 7. Pronto. Precisa nem correr, ver mais nada. Só para citar vocês, manubrio external aqui, clavícula, as duas clavículas que elas vão descendo e se ligam a ele, e aqui o nível 7 no meio. E aqui são alguns músculos peitorais. Vocês vão ver futuramente. Aqui é só um desenho do monitor nosso, inclusive. Só para ilustrar, ter uma ideia, mostrar um pouco para vocês que o ocioide, como eu tinha mostrado, a mandíbula vai estar aqui mais na frente, músculo digástrico se ligando indo da mandíbula para o ocioide, a glândula submandibular, aqui o esternocleido, toda essa faixa aqui, cartilagem cricoide, e aqui esse músculozinho aqui, onde os professores não dão muita importância, mas é o escaleno anterior. E o manúbio do externo aqui embaixo. Estou pedindo para repetir o nível 4. Nível 4, tranquilo. Ó, gente, nível 4, a gente não tinha falado para vocês que o nível 3 era tudo que tinha o cartilagem. Aqui a gente não vê cartilagem, a gente só vê a tireoide, mas não tá vendo nada que parece um osso, que a cartilagem é densa que nem um osso, né? Em volta da traqueia. Não viu isso? Quer dizer que tá mais embaixo. Também outra pista. Olhe para o esternocleido, ele tá quase no meio. Bem aqui, quase perto do manúbrio. Quando chegar o manúbrio, né? Vai fazer o nível 4 aqui, tudo que tiver perto dele vai ser nível 4, faz a linha, atrás vai ser nível 5B. Show? Eu vou passar. Ela falou, valeu. E agora a gente vai falar uma parte importante, né? Mas ela é rapidinha. Tinham até perguntado no... Só falar rapidão, Johnny. Diz aí. Vocês podem não estar vendo muito sentido, né, em ver esses níveis, mas perdão se tu tiver falado antes, Johnny, eu não prestei muita atenção sobre a utilidade. Falou? Não, fala aí. Vai que tu acrescenta. Certo. Pode ter muito linfonodo aqui, né? É uma das regiões onde a gente mais tem linfonodo. Isso vai ser muito importante em situações de emergência e para o próprio prognóstico mesmo do paciente. O radiologista, quando estiver passando de um para o outro, quando estiver deixando lá o laudo, ele vai dizer que tem um linfonodo reativo no nível 4, e aí para o radiologista que já está lá, então para o próprio médico generalista que está lá, ele vai conseguir localizar aquele linfonodo de forma muito mais rápida, ao invés de procurar todo o pescoço atrás de um linfonodo reativo. Então, apesar de ser feito um ATC para escalonar os níveis, normalmente esses níveis são usados para ultrassonografia. Ei, gente, uma dúvida.
Existe alguma associação direta entre, por exemplo, os grupos de linfonodos, tipo, superficiais e cervicais, superficiais e profundos, e esses níveis, ou não? Tipo, não tem Não, necessariamente essa relação? não tem nenhuma relação. Até Ok, obrigada. porque esses linfonodos a gente talvez não consiga ver eles. É porque a gente está fazendo corte de uma pessoa que está doente. Ou seja, eles estão maiores que o normal. Então, normalmente a gente não vê eles. Então, esses níveis são só para algumas situações específicas. Já a classificação cervical superficial, profunda, essa classificação sempre vai existir. Porque eles sempre vão estar lá, independente do tamanho. Então, agora a gente vai falar um pouco do ultrassom, né? A gente vai falar mais em relação à morfologia, de como é o linfonodo normal e o patológico. O linfonodo normal, ele é bem bonitinho, realmente é bem bonitinho mesmo. Ele vai ser ovalado, vai ter um centro ecogênico, ou seja, um centro mais claro, bem definido também. O eixo curto dele é menor que 1 centímetro, normalmente, dependendo da referência, né? Tem artigo que fala que tem linfonodo de 3, 4 centímetros no eixo grande, que é normal na pessoa. O tamanho não é uma das melhores medidas para a gente considerar um linfonodo maligno ou não. É uma medida a ser olhada, mas né, a gente tem que olhar outras coisas para não isolar ela. Aqui o linfonodo normal que eu Explica tinha o que falado. é eixo curto e eixo grande, para acho que facilita o entendimento dele. É melhor, né? Deixa eu ver se tem alguma. Eu não sei. O eixo curto vai ser Explica aí, mano, né, nessa imagem aí. É melhor, né? O eixo curto vai ser esse eixo aqui, basicamente. O menor eixo. A gente faz uma cruz, eixo curto, eixo longo. A gente vai usar esse eixo aqui para definir se o tamanho dele vai ser grande ou não. Tranquilo? Vou passar aqui. Aqui já é um linfonodo patológico. Podem ter mais de um tipo. Pode ser linfonodo só reativo, pode ser linfonodo maligno mesmo. É mais difícil de diferenciar. Os professores normalmente não pedem para diferenciar tão bem assim. Só sabendo que é patológico, tá show. Aqui o patológico principal dele vai ser o quê? Ele vai perder a forma dele ovalada. Ele pode ficar de qualquer forma, mas normalmente ele fica redondo, quando é só uma reação do sistema imune mais simples, tipo uma virose, qualquer coisa que você pegou simples. Ele fica mais redondo, perde o centro ecogênico, ou seja, vai ficar, não é uma parte preta e uma branca, fica tudo da mesma cor. Tu queria falar isso? Fala aí. Só que a Yasmin pediu de novo a diferenciação, travou na casa dela, pediu a diferenciação de eixo curto e eixo longo. Tranquilo. Ó, Yasmin, é assim, o eixo curto, a gente vai fazer um X, né? Eixo longo, eixo curto. Aí o eixo curto é o que a gente vai usar para medir o tamanho dele, saber se ele está grande ou pequeno. De boa? Obrigada. Nada. E a Lara pergunta muito interessante, pessoal, que no caso é uma das coisas mais importantes, que é saber o que é melhor em cada situação. Em que situações a gente usa o TC e em que situações a gente usa ultrassonografia para linfonodomegalia. A TC, ela vai dar uma visão mais geral. Ela não vai conseguir caracterizar o linfonodo mesmo. Ela não vai mostrar, ele tá grande. Só vai mostrar o tamanho mesmo. Mas não vai mostrar o centro dele, não vai mostrar o formato direito. Não é tão bom para caracterizar ele. Bom para ver uma noção geral, ver se ele está comprimindo alguma coisa. Se o linfonodo estiver muito grande, ele está comprimindo uma artéria. Isso é muito prejudicial para uma pessoa. Pode, principalmente na região do pescoço, da cabeça do pescoço, pode dar problema no cérebro dela. A oxigenação é algo muito ruim. Mas o ultrassom a gente vai caracterizar melhor, além de que a situação, né? O ultrassom é mais barato, é mais rápido, não é prejudicial para o paciente, não tem... qual a palavra? Me ajuda aí, antes faltou a palavra. Radiação. O quê? Pronto. Radiação. Ele não usa radiação, né? Então vai para cada situação. Só que o ultrassom não é tão fácil usar ele, né? Ele é operador dependente e não é toda pessoa que vai dar para achar todos os linfonodos de uma vez. Então o paciente pode estar com febre, tá com sinais claros de inflamação, mas a gente não consegue achar o linfonodo, porque ele é muito profundo. O paciente tem uma variação anatômica. Enfim, linfonodos não são bem variáveis a localização deles, então não é fácil achar. Aqui vai ser um caso diferente, né? A gente tá vendo, isso daqui é uma infecção por tuberculose. E aqui os linfonodos, uma característica importante quando eles são patológicos,
que quando ele, principalmente quando, isso acontece mais quando é maligno, mas pode acontecer em doenças como a tuberculose também, que eles vão se agrupar. Eles vão se agrupar, vão ficar juntos, eles vão perder o formato deles e ficar irregulares. Então não é nem uma bolinha, nem mais oval. É algo realmente bem irregular. É um sinal pior ainda. E em casos piores, ele pode começar a necrosar, ou seja, o tecido dele está morrendo. Como é que a gente vai perceber isso? Vão ser dois sinais. Ou vai ter água dentro dele, ele foi trocado, o tecido dele morreu e foi trocado por água, ou foi calcificado, tá? Foi trocado por alguns pontos com cálcio. Aqui a gente vai ver da água, né? Como é que eu vou saber que é água? A água é hipoecogênica, ela é escura, é preta. E o que é que vem depois da água, normalmente? Ela não vai deixar o sinal depois mais forte, vai ter o reforço acústico. Então aqui, logo embaixo dessa porção preta, vai estar mais claro que as outras partes, que o normal. Então a gente vai ser um indício que é a água que ele se liquefez, ou seja, que ele está morrendo, o linfonodo está morrendo. Johnny, perguntaram de um linfonodo aumentado que estivesse debaixo do esternocleido, que se daria para ver no ultrassom ou não. Debaixo, tá falando, tipo, entranhado Acho que só Não entendi. debaixo mesmo. Você tá falando, tipo, entranhado no músculo ou, tipo, Não, embaixo? acho que é Porque se embaixo estiver embaixo, mesmo. dá pra ver, Embaixo sim. dá para ver, atrapalha, mas dependendo do radiologista, do ultrassonografista que está fazendo, pode dar certo. E outra coisa que eu lembrei agora é que esse daqui pode ser tanto para tuberculose, mas também é muito característico de linfoma, de câncer, principalmente essas coisas que eu falei agora. Liquefação, calcificação, são os principais sinais de malignidade. Vascularização também é muito importante. Sim. Você liga o Dopplerzinho, se você conseguir ver que está vascularizado, principalmente na porção central, provavelmente é um indício muito grande de que é uma malignidade. O professor Romulo, ele tirou esse slide, mas é basicamente assim, o Doppler não dá para ver os vasos, e no linfonodo normal, o vaso vai estar aonde, normalmente? No hilo. O hilo é porque tá cheio de vasos, né? Então a gente normalmente vai conseguir ver a atividade dele bem no meio. Mas quando o linfonodo tá, principalmente quando ele tem um tumor, ou seja, ele começa a crescer que nem doido, começa a comprimir outras estruturas, ele vai ter criação de vários vasos fora do lugar habitual, que é o hilo. Aí a gente vai conseguir ver vaso na ponta dele, todo distribuído, fora do hilo. Vai ser algo bem desorganizado. Posso mandar uma foto no grupo do WhatsApp depois. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Beleza, pessoal. Então é isso. Opa, peraí. Como é que eu fecho isso daqui, Enzo? Ah, achei. Eu acho que só pare de gravar quando acabar a chamada. Ou dá Não, dá pra pra parar? parar aqui.